Na manhã de 6 de agosto de 1945, Hiroshima despertava envolta pelo calor úmido do verão japonês, sem qualquer sinal de que estava prestes a se tornar o epicentro de uma transformação irreversível na história da humanidade. A cidade, com cerca de 350 mil habitantes, funcionava como um importante centro administrativo e militar, mas naquele momento vivia uma rotina aparentemente comum. Sirenes de ataque aéreo haviam tocado mais cedo, mas logo foram suspensas, pois apenas alguns aviões haviam sido detectados nos radares japoneses. Às 8h15, a cerca de 580 metros acima do centro da cidade, uma única bomba foi liberada do bombardeio americano B-29 Enola Gay. Em menos de um segundo, o céu se abriu em um clarão branco absoluto. Era a detonação da bomba atômica conhecida como Little Boy, uma arma baseada na fissão do urânio, criada para liberar uma quantidade de energia equivalente a mais de 15 mil toneladas de TNT. O calor gerado no epicentro ultrapassou vários milhares de graus Celsius, suficiente para derreter metal, vaporizar corpos humanos e incendiar tudo ao redor em uma fração de instante. A explosão criou uma onda de choque devastadora que se espalhou pela cidade a uma velocidade impossível de ser compreendida por quem a vivenciou. Prédios de madeira e concreto foram esmagados, pontes desapareceram, ruas inteiras deixaram de existir. Pessoas que estavam próximas ao ponto de explosão simplesmente deixaram de existir, enquanto outras a quilômetros de distância sofreram queimaduras profundas causadas pela radiação térmica. As sombras de homens, mulheres e crianças ficaram marcadas em muros e degraus de pedra, registros silenciosos de vidas interrompidas em um único instante. Em poucos minutos, Hiroshima havia sido reduzida a um campo de ruínas em chamas. Um enorme cogumelo de fumaça, poeira e detritos subiu a mais de 15 quilômetros de altura, visível a centenas de quilômetros de distância, simbolizando o nascimento da era nuclear. As mortes não terminaram com a explosão inicial. Estima-se que cerca de 70 a 80 mil pessoas tenham morrido instantaneamente, mas esse número continuou a crescer rapidamente. Nos dias seguintes, sobreviventes vagavam entre os escombros, muitos gravemente feridos com a pele pendendo do corpo, cegos temporariamente pelo clarão ou sofrendo de dores inexplicáveis. Uma chuva negra começou a cair sobre a cidade, resultado da condensação de partículas radioativas misturadas com fumaça e poeira, contaminando água, solo e pessoas que acreditavam estar sendo ajudadas por aquela precipitação. Hospitais haviam sido destruídos, médicos e enfermeiros estavam mortos ou incapacitados, e não havia medicamentos suficientes para tratar os feridos. Um inimigo invisível havia sido liberado, a radiação ionizante, cujos efeitos ainda eram amplamente desconhecidos, mas que logo se manifestariam de forma cruel. Os sobreviventes passaram a apresentar sintomas estranhos: queda de cabelo, hemorragias, febres intensas e uma fraqueza progressiva. Muitos morreram semanas depois sem que os médicos compreendessem completamente a causa. Aqueles que sobreviveram ficaram conhecidos como Hibakusha, pessoas marcadas não apenas fisicamente, mas também psicologicamente, carregando traumas profundos e enfrentando décadas de discriminação social por medo de contaminação ou doenças hereditárias. Hiroshima havia se tornado o primeiro laboratório humano da história nuclear, um papel imposto à força e pago com sofrimento incalculável. O ataque foi o resultado direto do Projeto Manhattan, o maior esforço científico-militar já realizado até então. Iniciado em 1942, o projeto reuniu milhares de cientistas, engenheiros e trabalhadores sob sigilo absoluto, espalhados por instalações nos Estados Unidos. O objetivo era simples e aterrador: desenvolver uma arma capaz de encerrar a guerra antes que a Alemanha nazista conseguisse o mesmo feito. Sob a liderança científica de J. Robert Oppenheimer, físicos como Enrico Fermi e outros nomes fundamentais da ciência moderna transformaram teorias abstratas da física nuclear em uma arma real. Quando a Alemanha se rendeu em maio de 1945, o projeto já estava avançado demais para ser interrompido. A bomba havia sido criada, testada com sucesso no deserto do Novo México, e agora existia a decisão política de usá-la.
3 dias depois de Hiroshima, uma segunda bomba atômica foi lançada sobre Nagasaki. Diante da destruição sem precedentes e da iminente ameaça de novos ataques nucleares, o Japão anunciou sua rendição em 15 de agosto de 1945, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Para o governo dos Estados Unidos, o uso das bombas foi defendido como uma forma de evitar uma invasão terrestre ao Japão, que poderia resultar em milhões de mortes de ambos os lados. Para o restante do mundo, porém, ficava claro que a guerra havia entrado em um novo estágio, em que a destruição total da civilização humana se tornava uma possibilidade real. No pós-guerra, Hiroshima se transformou em um símbolo global. Pesquisadores passaram décadas estudando os efeitos da radiação em sobreviventes, documentando o aumento de casos de câncer, problemas genéticos e impactos psicológicos duradouros. Ao mesmo tempo, o mundo mergulhava na Guerra Fria, uma era marcada pela corrida armamentista nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. O medo de um novo Hiroshima passou a moldar políticas internacionais, estratégias militares e movimentos pela paz em todo o planeta. A humanidade agora vivia sob a sombra da própria capacidade de autodestruição. Hoje, Hiroshima é uma cidade reconstruída, moderna e vibrante, mas que preserva a memória de 1945 com profundo respeito. O Parque Memorial da Paz e o Domo da Bomba Atômica permanecem como testemunhas silenciosas daquele dia em que o céu caiu. Não são apenas monumentos históricos, mas alertas permanentes. Hiroshima não representa apenas o fim de uma guerra, mas o início de uma era em que a ciência, a política e a ética passaram a caminhar sobre uma linha extremamente frágil. O nascimento da era nuclear redefiniu o poder humano e deixou uma pergunta que ainda ecoa no mundo contemporâneo. Se a humanidade foi capaz de criar uma força tão destrutiva, será também capaz de usar esse conhecimento com sabedoria suficiente para garantir seu próprio futuro? Hiroshima não é apenas uma página da história. É um aviso que atravessa gerações. Se esse vídeo te fez refletir sobre o poder, o custo e as escolhas humanas por trás da era nuclear, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa história e se inscreva no canal. Aqui, o passado não é esquecido, ele serve para lembrar o que jamais deve se repetir.